O assassinato do Marcelo Arruda, líder do PT em Foz do Iguaçu, levou uma onda de repúdio entre a classe política, entre influenciadores, comunicadores, jornalistas, mas também levou uma reação muito particular que foi da Anitta. A Anitta, a cantora Anitta, ela publicou aqui uma série de tweets, disparou uma série de tweets aqui falando sobre esse assunto, demonstrando seu repúdio a essa violência política e, mais do que isso, demonstrando apoio ao Lula. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre esses tweets da Anitta e como isso pode impactar nas eleições e talvez na vitória do Lula, quem sabe no primeiro turno. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que está por aí, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos, isso é muito importante para o canal aqui, e também vá lá na Amazon e confira com 30% de desconto na pré-venda o meu livro, lançamento agora com a Planeta, que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão, que é um livro sobre ética do debate, como a gente pode debater de maneira mais íntegra, de maneira mais honesta, mais correta, e também como reconhecer falácias lógicas, erros de argumentação que contaminam o debate de maneira maliciosa ou equivocada. Mas confira porque esse livro está muito legal e está na pré-venda com desconto na Amazon. Vá lá e confira. Então, qual foi a história aqui com a Anitta, né? Como eu falei, a gente fala de uma reação da Anitta sobre o assassinato do Marcelo Arruda, que foi morto por um bolsominion, e ele estava numa festa de aniversário, né? A gente falou várias vezes sobre esse tópico aqui, uma festa de aniversário com o tema do Lula e é assassinado, e daí a Anitta diz o seguinte aqui sobre esse caso. Se não houvesse uma morte envolvida nesse caso do apoiador de Lula que foi atacado por um bolsonarista, eu diria que a burrice dessas pessoas chega a ser engraçada, mas não, é apavorante. Pois muito que bem. Eu havia falado aqui nas redes que não apoiaria Lula nas eleições por querer algo novo para que o Brasil experimente um meio termo entre os ideais da população dos dois lados e realmente pudesse tentar algo diferente do que já tivemos no passado. Mas a aposta extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lula lá. Seus burros, agressores, autoritários e violentos. Que paguem o preço de ter a pessoa que vocês mais odeiam no comando, novamente, só pela burrice e falta de caráter de querer resolver as coisas na violência e na intolerância. E ela prosseguiu, ela disse mais coisas depois, né? A partir desse momento, eu sou Lula lá, primeiro turno, e lutarei por uma novidade na política presidencial nas próximas eleições. E ela prossegue, ela estava on fire, diz a Anitta aqui. E para os soldadinhos do Voldemort que vieram falar, vai lá defender ex-presidiário. Pois é ex-presidiário? Então sim, porque ex-presidiário também é gente. E uma das minhas crenças políticas é que o sistema carcerário brasileiro dê oportunidades aos presos de aprenderem coisas novas, terem a oportunidade de mudar a vida e se reinserir na sociedade, diminuindo a reincidência criminal. E tem mais ainda, né? Ela continua. E é isso aí. Que ex-presidiário tenha condições de mudarem suas perspectivas de vida enquanto estão dentro da prisão, saindo de lá com esperança de um futuro digno e oportunidades fora do crime. Apoio sim. Boa noite, gentalha que acha que quem pensa diferente vocês têm que morrer. E por fim, ela diz aqui o último tweet que foi o que realmente viralizou: não sou petista e nunca fui. Mas este ano estou com Lula e quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui na internet, TikTok, Twitter, Instagram, é só me pedir que, estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei. E esse tweet dela teve quase 300 mil curtidas, quase 40 mil retweets e 12 mil comentários. Então assim, você tem agora uma figura de peso que é a Anitta embarcando no bonde do Lula lá. Só no Twitter ela tem 17 milhões de seguidores. Só no Twitter. No Instagram são 63 milhões de seguidores. Então assim, você tem uma personalidade brasileira que possivelmente nesse momento é a mais conhecida cantora brasileira fora do Brasil. Você tem uma gigante da cultura brasileira. Você gostando ou não da Anitta, né? É importante fazer essa ressalva aqui. Você curtindo a música dela ou não, você tem uma gigante da música brasileira agora que resolveu encampar a eleição do Lula. Ela faz isso decorrente, como ela diz aqui, da ação criminosa, do assassinato, do atentado à vida contra pessoas numa festa com o tema do Lula. Ela faz isso por compreender a dimensão dessa violência política, de como isso é prejudicial, de como isso é perigoso, de como isso pode, sabe, escalar para outros atos de violência e como é necessário agora que o Bolsonaro saia do poder a qualquer modo. A disputa é essa, gente, e esse é o tema que eu abordo nos últimos anos, desde a eleição de 2018. Para mim era indiferente quem entrasse no lugar do Bolsonaro. Claro, você tem candidatos melhores, piores, tem candidatos de direita que são péssimos, mas é importante que o Bolsonaro não entrasse, porque o Bolsonaro ele é fora do campo democrático. O Bolsonaro é alguém autoritário, alguém que propõe violência política, ruptura democrática, e ele não pode estar nesse jogo. Ele não poderia estar nesse cargo, ele não poderia ser presidente. Esse cara deveria estar preso, inclusive antes da presidência, né, quando ele vai lá em 99 e diz que defendia o golpe de Estado no Brasil, que deveria haver uma guerra civil no país, na qual morressem 30 mil pessoas. Ele deveria ter sido caçado
naquele momento e preso. Mas não, ele continuou a política, contaminando, cagando a política brasileira, ele e seus filhos, e está lá agora no poder, e é importante que esse cara não se reeleja. A principal função hoje de influenciadores do campo progressista, ou mesmo de direita, se você for de direita moderada, por exemplo, a sua função é tirar, é chutar, é escorraçar esse monstro do poder. Esse é o papel que a gente tem que desempenhar aqui. E que a Anitta, mesmo a contragosto, ou mesmo com certa ressalva, né? Eu não queria o Lula, mas vai o Lula porque é o que tem. A Anitta tem todo o direito de fazer isso. Tanto de demonstrar apoio ao Lula, quanto também de encampar agora uma campanha contra o Bolsonaro que envolve o nome do Lula. Porque aqui são duas coisas, como eu falei, né? Vai ter muita gente votando no Lula esse ano porque não quer que o Bolsonaro continue no poder. Então, assim, muita gente vai se tornar petista, entre aspas, porque é a única saída. Aqui a gente fala de dados, aqui a gente fala de estatísticas, de informações coletadas na realidade. A gente sabe que a pesquisa eleitoral agora aponta que há dois candidatos principais, Lula e Bolsonaro, que estão na frente, muito à frente dos demais candidatos. Lula com 40 e poucos por cento, Bolsonaro com 30 e poucos por cento, e esses são os candidatos que vão para o segundo turno se houver o segundo turno. Então, assim, não dá para fingir que a realidade é outra. Não dá para fingir que Ciro Gomes tem alguma chance. Não tem chance. Não dá para fingir que Simone Tebet tem alguma chance. Não tem chance. A disputa será entre Lula e Bolsonaro. E você terá que optar por algum desses dois nomes. Se você não quiser o Lula e votar contra o Lula, você vai estar apoiando o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um genocida. O Bolsonaro é alguém que, segundo o relatório do CPI da Covid, cometeu crimes contra a humanidade. É alguém que levou o extermínio de brasileiros durante a pandemia. Então, assim, você estará votando no genocida. Esse é o fato. Esse é o fato. Não apoiar o Lula agora é dar o seu voto para um genocida, para alguém que levou centenas de milhares de brasileiros à morte durante a pandemia. Essa escolha você está fazendo. Você pode dizer, né, mas o Lula tem um monte de escândalos de corrupção, foi preso, ex-presidiário, como diz ali a Anitta, né? E aí, bem, aqui as questões são muito mais complexas, né, porque você tem toda uma investigação que foi cagada, o Sérgio Moro envolvido nisso, a Vaza Jato que traz um monte de elementos que mostram o conluio entre procuradoria e juiz de primeira instância, tem um monte de coisa errada na questão do Lula, pode ser que haja questões obscuras, algumas objeções questionáveis, mas não há a menor comparação. Você não tem como comparar Lula, que foi presidente por 2 mandatos no Brasil, e deixa a presidência com índice recorde de aprovação, não há como comparar o Lula com o Bolsonaro. Se você fizer isso, você é desonesto, é desonestidade intelectual, ou ignorância, ou, não sei, alguma coisa está errada. Porque não dá para comparar essas duas figuras. Não dá. E é claro que, como eu falei, ela tem todo o direito de manifestar apoio para o Lula, pensando no cenário oposto, que é o Bolsonaro. Então, assim, eu não quero o Bolsonaro é essa abominação, eu vou votar no Lula e vou apoiar o Lula porque agora estamos vendo bolsonaristas legitimados, insuflados, animados a atacar opositores, a atacar os inimigos, entre aspas, né? Então a postura dela pode sim impactar nesse jogo, porque você pode parar e pensar, né? Quem se importa com a Anitta? Tipo, grande coisa, né? Anitta, quem se importa com isso? Mas eu falei aqui o número de seguidores que ela tem, né? São 60... Quantos milhões que eu falei aqui? Até perdi aqui. Bem, 60 e poucos milhões no Instagram e 17 milhões no Twitter. É uma gigante, é uma gigante. E aí a gente tem que pensar como operam também as campanhas políticas, né? Se você se recorda de outras eleições, você sabe que eles fazem isso, né? Os políticos fazem campanha eleitoral, trazem artistas, personalidades, atores, e aí isso traz junto com o artista a reputação do artista, traz os seus fãs, traz o renome, traz prestígio. Então, claro que os políticos se aproximam de artistas que também são eleitores e cidadãos e podem demonstrar o seu apoio e seu voto para certo candidato, é claro que eles querem essa fusão, porque isso aqui ajuda também a disseminar a mensagem, né? A disseminar a palavra do Senhor. Então assim, é claro que os políticos querem isso. Um apoio como o da Anitta não é desprezível, não é desprezível. E eu imagino que a campanha do PT vá sim se aproveitar disso, vá sim usar dos recursos que ela possui, vá sim usar do nome dela, porque isso vai atrair muitos jovens e adultos que vão votar no Lula, porque a Anitta agora declara abertamente o voto no Lula. Isso pode mudar o jogo. No meu caso, por exemplo, né, as pessoas me perguntam em quem eu vou votar, essas coisas. Nesse caso é óbvio, né? Dada a disputa Lula-Bolsonaro, é óbvio que é o Lula. É óbvio, não tem nem questão, não tem nem dúvida, não tem nem como cogitar dar um voto para abominação. Não tem nem cogitação nisso. Nunca houve essa possibilidade. Eu jamais considerei a possibilidade, mínima, de que o Bolsonaro fosse qualquer coisa decente na política. Porque ele não é. É essa aberração. Essa aberração. Então não há a menor dúvida. Entre Lula e Bolsonaro, é óbvio que é o Lula. É óbvio. E eu aqui, em vários momentos, também demonstro certas predileções também. Já falei de vários candidatos aqui, de vários políticos com os quais simpatizo. Já fiz um vídeo sobre isso, sobre partidos com os quais simpatizo também. E, claro, né, não voto nesses candidatos porque não estou no Brasil. Como imigrante, minha única obrigação é votar para a presidência. Então é o único candidato que eu escolho. Mas é claro que em questões regionais, né, estados e municípios, eu tenho minhas predileções, tem políticos com quais simpatizo, tem políticos que eu apoio e que eu não tenho a menor vergonha de endossar
endossar a campanha de político também não. Se eu vejo um político com o qual eu me alinho, que eu admire, eu venho aqui e falo, assino também, sabe, lançamento de campanha, eu assinei, inclusive, né, o impeachment junto com o PSOL, porque é um partido com o qual me identifico em muitos aspectos, então, assim, não tem o menor problema em falar, esse político aqui merece confiança, ou parece merecer confiança, ou parece que fez um bom trabalho. E depois vem a segunda etapa, né, primeiro você vota, você vai lá, escolhe o candidato, vê o projeto, vê o que ele diz, vê o que ele significa, vê o que ele representa, e depois disso você vai cobrar do seu candidato, né, você vai lá e fala assim, olha, você prometeu isso? Cadê? Onde está? Você prometeu tal coisa? Agora cumpra. Você depende de mim. Eu sou o eleitor. Eu pus você aí. Agora cumpra. Agora cumpra o que você prometeu. Então, a tarefa do eleitor não é apenas, sabe, admirar um político e ficar babando o ovo de político e batendo palma. A tarefa do eleitor é de fiscalizar e cobrar também o seu candidato. E aí sim, ganhando o Lula, cabe aos eleitores do Lula que fiquem em cima e cobrem. Cobrem transparência, cobrem honestidade, cobrem resultados. A tarefa não é ficar admirando e louvando o político, a tarefa é de cobrar também. E aí cabe também a Anitta, né, que agora demonstra esse apoio, uma vez que ganha o Lula, que também cobre do governo que ganhar. Então, é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história da Anitta demonstrando apoio claro e nítido e incontestável ao Lula agora. Ela diz que vai ser Lula lá no primeiro turno, então sim, vai votar no Lula, vai apoiar o Lula, vai disponibilizar seus recursos para ajudar na campanha do Lula, dentro da legalidade, obviamente. O que você pensa disso? Deixa aqui embaixo no comentário. Se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.